Natália? Pode entrar no mesmo, Carol. Ok. A hora que começar, Natália, eu vou começar escrevendo você. O Daniel vai ficar aparecendo, Daniel? Ou ele some? O Estou Dani, no ele é nosso intérprete, né, Dani? Ah, tá. intérprete de Libras. Tá certo. Porque aí eu vou descrever vocês, tá? E aí depois eu saio, deixo só a minha voz e saio e desligo o vídeo, tá bom? Tá joia. Então tá. Daniel Melo, né? Eu tenho outro intérprete, que o nome é Felipe. Nós vamos Qual que é o nome revezar do a cada 20 minutos. Felipe, Felipe? Tudo bem com você, Daniel? tudo bom? No caso, na hora de revezar, acho que foi outro intérprete liberar, né? A imagem. Ah, sim. Vocês me escutam bem? Eu não sei como que eu estou aqui com o meu apelido. Esse apelido entre amigos, então vai ficar em apelido entre amigos. Como que eu mudo a minha descrição aqui? Você. Tem 3 pontinhos aí na sua tela. Isso. Só você clicar, vai aparecer a opção renomear. Ah, você é meu salvador da pátria. São muitas lives, né? Então a gente vai aprendendo. Pronto. Renomeei. Cá estou. Ficou boa a blusa, Deixei, Carol? deixei de ser Zazá e voltei a ser Carol Zanotti. Olha, a blusa é uma maravilha, assim, adorei o tecido, mas assim, vocês precisam pensar nas gordinhas, porque O a que minha está esposa tá. escrito na A minha a camiseta de esposa, vocês? Expansão e Expansão e movimento. desenvolvimento, E né? movimento. Movimento, né? Isso. você sabe que eu já estava até customizando ela aqui. Pode costumar. Você Próxima a sabe gente que faz uma Paloma é maior. costureira, né? Ela já ia arrancar essa parte aqui. Assim. Ah, é? Opa, que beleza! E aí fazia no instante, né? Ah, Mete a maravilha. tesoura. Ah, maravilha. Mas que bom. Fico feliz. Então, é expansão Muito obrigada pela camiseta. e Natália, muito movimento, obrigada né? pelo convite, por Imagina, eu essa que confiança. agradeço. Daniel, muito obrigada pela instrução. Agora, daqui para frente, eu sei como que sou reconhecida entre os irmãos e amigos. Eu acho que a gente aguarda, né? Um pouquinho. É, a gente Daí, aguarda. O pessoal sempre está atrasando um pouco por conta que o pessoal está saindo do trabalho. A gente colocou esse horário porque a gente fez uma pesquisa, né? Que era o horário que as pessoas conseguiam participar. Algumas maravilha, participavam no metrô, outras no carro, enfim. maravilha. Contanto que sejam cuidadas e sejam cuidadores, está tudo bem. Ah, com Meu certeza. bem, até que horas nós vamos? Eu acho que a gente pode ir até umas 8 e pouquinho, 1 hora e pouquinho. Acho que você consegue passar o conteúdo. A gente abre para perguntas. Vai ser um bate-papo mesmo. Em alguns momentos eu vou É, parar e vou te perguntar algumas coisas, fazer uma intermediação assim, porque é um tema muito maravilha, adoro relevante. isso. É, é um tema muito relevante assim, e a gente tem convidado as pessoas porque nosso presidente fala que só faz gestão quem mede, né? Então tá aí a importância de criar indicadores. E aí eu vou te fazendo algumas perguntas também. A gente tem um grupo de WhatsApp com os participantes, que tem uma galera aí. Então, às vezes, Pode eles fazer mandam perguntas direct. capciosas também, sem problema nenhum. Ah, se entrar algumas pessoas aí, sempre vão fazer, viu? E eu sempre vou dar aí
respeitando, né, os diálogos, né? Eu Uhum. sempre vou dar algumas pausas. Eu mandei muitos slides e o meu objetivo não é impactar com os slides, né? Tá. É só passar uma mensagem meio representante legal, o presidente está também objetivando. Com Tá certeza. bom, meu bem? Mas Tá tô ótimo. feliz a beça. Tô feliz a Bom, beça. eu Só me avisa como que a gente passa os slides, como que Ó, faz aqui tem pelo uma Zoom. telinha aí escrito Share Screen. Você Sim. pode abrir, você pode deixar seus slides abertos, aí você clica no Share Screen e você escolhe qual tela que você quer compartilhar. Aham. Aí, Carol Zanotto está instalando. Aí é só você clicar que vai aparecer pra gente aqui toda a sua apresentação. O negócio é que eu sempre que ponho isso daqui, eu tenho que. Você tá vendo ali embaixo? Bom, você sabe passar, né? Não, sabe. Deixa eu ver se estou fazendo a mesma coisa. Vocês estão vendo o meu slide? Tô vendo a página inteira. Tá. Aí, perfeito. Agora. Foi? Perfeito. Eu vou avisar o pessoal aqui. Só estou testando. Vai ter que ouvir essa formação aqui pela terceira vez, né? Quarta aqui. Quem? Você, né? Eu vejo quantas vezes for necessárias. Qualquer coisa eu faço uma piadinha diferente, tá bom? Tá bom, tá combinado. Gostaria de aqui. Natália, você Oi. está no Instituto Olga Cos mesmo? Eu tô em casa. Eu fiquei no Ah, Instituto tá. Lagocós na semana passada, só que porque a gente recebeu um atleta paralímpico, né, o Julião, e ele não tinha Uhum. como fazer na casa dele, né? Então a gente recebeu ele lá, mas a gente tá bem ali no centro, na Avenida São João, né? E aí nosso presidente, o pessoal não quer que a gente fique depois das 18, mas a gente teve que ficar, né? Aham. Mas da última eu vim pra casa, hoje eu tô em casa. Provavelmente terça estarei em casa também. Só um outro convidado que às vezes não consegue e aí a gente recebe no instituto. Ah, tá. Mas a ideia é que a gente possa ficar em casa mesmo, né? Uhum. Também até mais. Não, é porque eu vou descrever você, né? Como vou descrever todos, né? E aí eu ia dizer que você estava no instituto, e tal, mas eu só vou dizer que está que atrás de você está escrito Expansão em Movimento e o logo do Instituto Olga Cos, né? Tá bom. Oi, Clau, boa noite. Oi, Nath, tudo bom? Boa noite. A Cláudia, ela é uma pedagoga das oficinas de artes do Instituto, está acompanhando aí desde o Boa primeiro noite. dia. A Rosângela Isso. hoje, Cláudia, vai fazer a audiodescrição, o Daniel vai fazer a interpretação de Interpretação em Libras. Libras. Tá, tá certo. Eu falei, meu Deus, tô atrasada. Imagina, Mas pelo jeito não, falei, graças a Deus. a gente sempre espera um pouquinho, porque o pessoal fica mandando mensagem no grupo, já tô chegando, já tô entrando, perdi o link. Sim, bom, o link que me mandou foi o Luan, né? Vamos combinar isso, que graças a Deus eu tenho um Luan na minha vida. Ah, é porque a gente manda. É, já já ele entra também. Filha! Não!
Como é que é o nome do outro intérprete de Libras que vai substituir o Daniel? Felipe. Felipe? Tem alguma pessoa com deficiência inscrito, Natália? Você saiba? Se tem, com certeza tem. A gente só não consegue controlar todos eles, né? Todas as entradas, mas tem sim. Tem sim. A gente tem bastante a equipe interna do Instituto, né? Tem, entrou a Janaína, tem a Cláudia, tem a Tamires. Que são funcionários do Instituto e têm Isso. deficiência visual. Não, eles não têm deficiência. Ah, tá. Eles fazem parte da equipe. Ah, tá. Não, pensei que fosse outra Cláudia. Ah, tá. Não, não. Tá, deixa eu perguntar, Natália, vai ficar gravado? Tá gravando já, vai ficar gravado. A gente vai editar, lançar nas nossas plataformas. Depois vai ser distribuído, né? Mas vai ser lançado no YouTube. Ah, então Normalmente grava eu isso preciso hoje. passar perfume, então. Passa, por favor. Eu levantei para passar também. A gente grava, né? Porque é uma forma de quem não conseguiu pegar online, né? Sim, Tem esse sim. compromisso de passar depois. E a gente disponibiliza para todo mundo. Maravilha. Ó, eu tô recebendo algumas mensagens aqui, pediram mais uns 3, 4 minutinhos. Então são 7 e 6. Quando for 7 e 10 a gente começa, tá bom? Você só me dá um ok aí? Dou Você um vai ok. apresentar? Vou dar um apresentar todos vocês e deixar que a Rosângela faça a audiodescrição. Ah, e aí você só explica, Natália, que vai ter audiodescrição, que vai ser aberta para todos, tá? Uhum. Porque às vezes, em alguns eventos que tem audiodescrição, tem 2 canais, né? Um com audiodescrição e outro sem, porque às vezes tem gente que se incomoda com isso. Por incrível que pareça, tem gente que se sente incomodado pelo fato de ter um audiodescritor, né? A gente Você, aqui se não você dá. quiser falar da minha papada, fique à vontade, viu, Rosângela? Não tem necessidade, Carol. Mas é tão bonitinha. Olha, as pessoas, quando vê eu, fazem assim, ai, que bonitinha. Ficam Primeira coisa que apertando também? é alisar sua papada, sua papadinha de estimação. Ah, é tão bonitinha, tão bonitinha. Fala que eu tenho covinha. Você fala que você tem covinha, você está sorrindo. Olha lá. A sua covinha é quando você sorri? Eu É. tô Ah, tô então tá sempre. bom. Então eu falo. Ó, eu Ah, tô. obrigada. Já quer copiar minha Não, covinha. jamais, jamais. Daniel, Janaína. Tá muito bem. Me avisem aí. Tá bom. Alô? Boa noite, Raul.
Ô, Carol, Pois não, meu bem. esse slide número 2 tem uma foto sua do lado direito e aqui do lado esquerdo tem uma mini bio sua. Isso. Você se apresenta, você fala ela, você quer que eu leia? Tá Não, bom. não. Esse negócio aí não corresponde ao que eu sou. É tudo mentira? Olha, mentira não é, mas eu É sou mais mentirinha. prosa. Eu sou mais prosa que isso tudo. Meninas, vamos começar? Deixa eu dar boas-vindas aqui pro pessoal, então. Boa noite a todos. Fernanda Gurian, Renata, Malu, Janaína, Lúcia, Regina, Stephanie Tamires, Marcílio, Rosângela, Cláudia, Daniel, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje no terceiro encontro do nosso projeto Expansão e Movimento. E hoje a nossa convidada é a Carol Zanotti. Bem-vinda, Carol, boa noite. A gente tem aqui Boa noite, meu bem. o Daniel, que vai fazer o intérprete de Libras. Bem-vindo, Daniel. E a Rosângela, que vai fazer a audiodescrição. Antes de Boa começar, noite. só que a Rosângela explicasse o que é audiodescrição para as pessoas poderem compreender, porque para algumas pessoas acredito que seja novidade. Tá. Então, para quem não conhece, é um recurso de acessibilidade que é voltado principalmente para pessoas com deficiência visual, baixa visão, mas tem se mostrado também muito eficiente para pessoas com dislexia, com espectro autista, para idosos, né, que vão perdendo a acuidade visual. Então, ele amplia bastante o entendimento em todos os eventos, sejam eventos culturais ou sociais. E hoje eu vou fazer a audiodescrição das imagens que a Carol vai apresentar, tá bom? Tá joia. Muito obrigada, então. Carol, queria que você se apresentasse, falasse quem é a Carol. Esse é um bom tema. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vocês me veem aí de bonezinho numa foto. Estou ajudando, Rosângela. De bonezinho Já está numa me foto. ajudando. Onde essa foto foi num evento que eu estou dando consultoria para os atingidos da barragem do crime ambiental, que na verdade hoje faz 5 anos, né? Lá em Mariana. E eu trabalho desde os 9 anos de idade, né? Com isso, né? Com diálogos com populações de territórios, onde a gente indica, né? Não só as demandas, né? Mas as potencialidades dos locais e dos pertencimentos e dos protagonismos e também e principalmente, né, das potencialidades diante não só dos desastres e dos crimes ambientais, sociais, universais, né, mas só para contar um tantinho, se me permite, Natália. Com certeza. Eu quero agradecer demais o pessoal do Instituto Anlocoski, que ainda acredita nas coisas que eu falo, porque eu sou só uma tradutora das coisas na onde eu vivo. E as coisas na onde eu vivo é nesse mundão, né? E esse mundão tem muitos indicativos, né, de sucessos e não só de fracassos. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, cortando unha de pessoas em situação de rua, aqui no centro de São Paulo. E não comecei porque eu era gente boa, não. Comecei para fugir
da minha mãe, que me obrigava a ir à missa. E aí, para fugir dessa coisa que eu não entendia direito, você veja, a minha formação foi teologia e filosofia. Mas para fugir disso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E nesse fazer alguma coisa, que é coisa que a gente aprendeu na nossa vida, que a gente é o que a gente faz. Eu hoje não sou o que eu faço, não. Eu sou um universo que não cabe em mim. E aí eu preciso traduzir esses indicativos, olha que eu já estou trazendo conteúdo, em situações em que a gente tem dificuldade de traduzir. Eu, com 9 anos de idade, tinha vontade de conhecer o mundo. Mas mamãe, como uma boa esquizofrênica, não deixava, inclusive católica. E aí eu fui fazer todo esse processo de fazer as coisas no mundo. E faz mais de 30 anos, aí vocês podem somar a idade, que é legal saber a minha idade. Tô parecendo com 47 ou não? Não. Não. Ah, vai, vocês são muito gracinha. Mas eu pedi para a Rosângela o sorriso permanece, mas não é um sorriso de alegria, é um sorriso de felicidade. Eu trabalho traduzindo o esperançar das pessoas. Porque esperança todo mundo tem. Esperançar é diferente. Esperança de mudar uma situação que eu vivo, todo mundo tem. Esperançar de transbordar potencialidade no mundo, são poucos. Então, o Instituto Olga Costa acredita um pouco nessa minha fala e nessa minha vivência, principalmente em gostar de mim. E o que eu faço hoje é um pouco disso, traduzir o esperançar das pessoas no mundo. Né? Mesmo com esse bonezinho ralo, mesmo com essa gordura que eu tenho, toda bem conquistada, viu? Foi muito bem conquistada essa gordura. E mesmo não olhando para vocês todos, mas vendo vocês todos. Quando a gente fala de indicadores, a gente não fala de ver as coisas, de enxergar as coisas, mas saber das coisas. E o sabor, como diz nesse momento pandêmico da história da humanidade, não acho que coisa ruim, não. É que a gente não respeitou que a morte é vida. Mas nesse momento pandêmico da história da humanidade, sabor é saber. Vai além dos indicativos e dos indicadores de anamnese, né, que fazem com a gente quando a gente entra numa consulta, quando a gente entra com um tratamento, quando a gente pensa em processos de prevenção. E é isso que eu faço. Eu não sei se eu me expliquei. Eu faço consultoria, assessoria, mentoria, formação. Olha, fui rapidinho, Daniel. Formação. Ele está falando, vem mais. Gestão, avaliação de políticas públicas, investimento. Tem muito político aí que não gosta de mim. Eu acho bom mesmo. Porque eles são só representantes de cuidados. Tá certo? Se não gostar de mim, que comece a gostar de cuidar. E é isso que eu faço. Eu talvez puxe a orelha das pessoas para tirarem os sentidos e começarem a sentir melhor as coisas. Rapaz, eu não sei explicar o que eu faço, olha só. Eu acho que está bem explicado. Bom, Natália, você me dá licença um minutinho, que aí eu vou descrever você e a Carol. Então, a Natália é uma jovem branca, de pele clara, cabelos pretos e lisos e longos.
ela está com os cabelos presos e ela usa óculos de armação fina. Ela está usando um casaco preto sobre uma camiseta branca, onde está escrito expansão e movimento. E atrás dela tem um banner, né, um banner branco com letras pretas, onde se lê expansão e movimento, e o logo do Instituto Olga Cross. A Carol é uma mulher branca de pele clara, cabelos castanhos e curtos, e quando ela sorri, ela faz 2 covinhas no rosto, nas bochechas. Ela também usa óculos de armação fina e também está usando uma camiseta onde se lê expansão e movimento. Tá? Eu vou me descrever também. Eu sou uma mulher loura, de cabelos longos, ondulados nas pontas, de pele clara, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro com uma rosa amarela e uma vermelha. Então, o Daniel ele está sumido aí, ele vai aparecer, vai entrar depois? Ele está aparecendo aqui já. Ah, é? Ah, para mim não tá. Bom, o Daniel, desculpa, que é o intérprete de Libras, ele é um jovem de pele clara, cabelos pretos e curtos, e está vestindo uma camiseta preta. Podemos seguir. Carol, é contigo. Muito bem. Primeiro eu queria dizer do meu respeito pela causa. Não é o meu respeito pela causa só historicamente, mas o respeito pela causa de expansão mesmo, de movimentação dessa causa em todos, onde a gente não pense em reparar ou adequar processos, mas pense que a vida boa, tá certo? Só acontece quando a gente já nasce para ser educado diante disso. A outra questão é que eu vou trabalhar um tema que é muito técnico. Então, eu disponibilizo meus slides aqui, o meu e-mail, a Natália sabe disso, Instituto Olga Cross, para quem não... A minha pretensão aqui não é trabalhar os slides, mas é provocar. E aí, Daniel, eu peço para você frisar nesse provocar. A gente vai provocar antes da chamada, né? O que existe diante de vocês que a Rosângela descreveu. O que são indicadores a não ser essa descrição daquilo que os nossos sentidos não conseguem traduzir? Então, eu vou trazer... Depois tem aqui, se vocês quiserem, tem aí os serviços da minha empresa, onde que eu sou localizada, mas, enfim, isso daí deixa para o pessoal do comercial administrativo, que já me manda muito, muito todo dia. Indicador. O que é um indicador? Você sabe que eu sempre tive problema de ser especialista em indicador, né? Porque o meu dedo... Aí, Rosângela, eu estou mostrando meu dedo, que é torto, meu dedo indicativo. Meu dedo é Carol, completamente mostra torto. o dedo indicador na frente do rosto. E assim, se você não estiver vendo, ele é praticamente uma curva entre meu olho esquerdo e meu olho direito. E que curva! E que curva! Obrigada, Natália, pelo indicador que me Por nada. cabe. Olha, indicador é um parâmetro. O que é um parâmetro? É um olhar. Não? É um olhar para uma situação atual a qual eu quero medir ou explorar futuramente. O indicador, ele traduz sonhos. Hoje, eu tenho um desejo hoje. Esse desejo não vem do nada. Eu olhei uma coisa agora. A partir disso, eu quero olhar.
diante do que eu olhei, diante do que eu ouvi, diante do que eu senti, diante do que eu saborei, diante dos meus sentidos, eu quero explorar. E aí vem o desejo. O indicador, ele é a tradução, né? Mesmo que você não veja, mesmo que você não escute, mesmo que você não tenha paladar, mesmo que você... Ele indica uma perspectiva de desejo. Indicador é isso, né? Dá licença, Carol, deixa eu fazer a descrição da imagem. Posso fazer a descrição da imagem, Sim, Carol? nós estamos juntos, Rosane. Então, esse slide é ilustrado por um desenho esquemático que está do lado direito do slide, de 6 pessoas em torno de uma mesa e uma seta com um trajeto irregular aqui, apontando para cima. Nossa, essa é a rainha Xoxes, lindo. Nossa, está entrando alguém Tá. aí que eu não... Pessoal, quem está entrando aí, por favor, fecha o áudio. Não, pera. Cauê. Obrigada. Eu que tomei a iniciativa e fechei. Você está como roster. Conseguiu descrever, Rosângela? Sim. Quer que eu repita? Por favor. Então, esse slide tem uma ilustração do lado direito de um desenho esquemático de 6 pessoas em torno de uma mesa e uma seta com um trajeto irregular apontando para cima. E por que disso? Porque nem sempre o que a gente olha é realidade. Fecha né? o... O que a gente Fecha o áudio da olha... por favor. O que a gente olha... Já fechei. Tá. O que a gente olha, às vezes, é meio distorcido, né? Inclusive, com o passar do tempo, se a gente se acostuma a olhar muitas questões, a gente acaba viciando nisso, né? Uhum. Então, talvez o nosso parâmetro, isso é muito importante na questão de criar indicadores dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos programas, das nossas ações, não deve ser visto só pela gente, não deve ser sentido só pela gente. E aí eu trago uma questão técnica. Indicadores devem ser criados diante de todos os públicos envolvidos, ok? E aí eu trago uma provocação. Natália, você vai ter que ouvir de novo. Não tem problema. Eu até quero te já deixar para você falar que algumas pessoas, acho que até a gente, né, demorou um tempo para entender qual que é a diferença de índice e de indicador. Né? Porque as pessoas falam, não, eu estou criando indicador. Não, eu tenho um índice. Não, mas eu tenho um índice, não tenho indicador. E aí aquela pergunta, né? Índice é um conjunto de indicadores, né? Só porque... Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Na verdade, é assim, eu nem vou me aprofundar em índice aqui em 1 hora, né? Mas vocês torcem para algum time? Sim, e o meu perdeu ontem. Deixa eu saber qual é, só para todo mundo tirar um sarro. Eu sou corintiana. Você é corintiana? Eu sou. Fala aí, eu não estou acompanhando. Sabe por que eu não estou acompanhando? Porque meu time é Ituano Esporte Clube. Já ouviu falar? Já. Porque eu nasci em Itu. Uhum. Né? E quando você torce por um time, torce por um número, né? Torce por uma marca, você quer saber qual é o resultado disso. Aí depois vem todos aqueles programas de comentário, não vem? Uhum. Tá certo? Índice é mais ou menos isso. Índice é mais ou menos isso. É um número, tá certo? Que, na verdade, rende um dinheirão para esses comentaristas esportivos.
inclusive alguns misóginos. Mas, enfim, não vou aqui me ater a isso. Mas, assim, Mas já chegaram o índice, comentários, Corinthians, coração óbvio, da Patrícia, né? Ela, com certeza, é uma torcedora bem assídua aí, né? não importa. Importa que o Ituano Esporte Clube, eu nem sei quando que jogou pela última vez, mas, assim, importa o quê? O resultado, não é isso? Sim. O índice é um resultado, só que vem cheio de bagagem para conversar, Uhum. cheio de olhares. E as pessoas até ganham bastante dinheiro com isso. O índice é isso. Se eu for traduzir o índice de uma causa, é um número, tá certo? Um resultado que vem recheado de indicadores, tá certo? Mas a gente já vai falar a diferença. Existe uma diferença aí que tange, e eu acredito que o Instituto Olga Costa tem que frisar isso. A diferença entre indicadores e indicativos. Eu já vou pôr num slide, espera só um bocadinho. Mas índice é isso, até porque eu não vou tratar disso ao longo do processo. O índice é um número que vai traduzir de forma que você possa, inclusive, se provocar para ouvir os comentários, ou seja, os indicadores. Tudo bem? Tudo Tá ótimo. certo? Os olhares de cada participante. Agora, eu trago aqui um cara que é um holandês, que é o Pierre Mondrian. O Pierre Mondrian, assim como o Picasso, aí eu não quero substituir a fala da Rosângela, mas eu trago aqui Árvore Cinzenta, que é uma foto do Pierre Mondrian, de uma árvore de 1911. Ele é do século XVIII, XIX, e ele traz, do século XIX, aliás, ele traz uma ideia do que seria uma árvore que ele viu um dia. Esse cara, como todo bom artista, encanou uma coisa. Picasso, por exemplo, na fase azul dele, que estava muito deprimido com a morte de um dos melhores amigos dele, encanou em pintar tudo de azul. Azul é uma cor triste, segundo o Picasso. O Mondrian encanou com uma árvore. E ele ficou quase 40 anos desenhando árvores. Uma única árvore, durante 40 anos. E aí, ele olhou para a árvore. Desculpa se eu pulei, Rosângela. Mas o quadro anterior é o quadro da árvore de 1911, Tá, de uma árvore. tá, só vou descrever ligeiramente a árvore, tudo Bem, bem? Então, o título é Árvore Cinzenta, como ela já falou, e trata-se de uma árvore com muitos galhos e caule, mas uma árvore sem nenhuma folha, sem nenhuma folhagem. pois é, mas você sabe que tem folhagem. Eu já vou explicar. Espera só um bocadinho. É que assim, quando você olha na primeira vista, você não vê. Você vê o que mais impactou ele. Olha a diferença de indicador. É o que mais te impacta. É o que mais te traz ao mimo, né? Te traz lá na essência da tua alma. Não precisa olhar, basta sentir, de alguma forma. Aí, eu pus aqui uma árvore. Uma árvore qualquer. Não, obviamente não foi do Mondrian, tá? Não lembro nem para a Holanda eu fui na vida. Ainda vou. Nem sei se vou um dia desse, mas quem for, manda um beijo pro pessoal lá. Aí tem uma foto que ele olhou, ele ficou encanado com essa árvore durante muito, 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 muito tempo. E desenhou, no próximo slide, ele desenhou mais de 200 gravuras da mesma árvore. Rosângela.
Então, no slide anterior, era uma árvore, mas uma árvore frondosa, né? Com inúmeras folhas e em um gramado verdejante. E a próxima, que você passou, que mostra 8 figuras de árvores, partindo de uma árvore frondosa, e a partir de caule e galhos, formando desenhos e esquemas diferentes. Então, são 8 imagens a partir de uma mesma imagem. Eu acho que eu vou precisar da Rosângela nos meus cursos, porque indicadores é justamente isso. O Mondrian começou a ter mais de 200 olhares, mais de 200 figuras, diferente do Pollock, né, que olhou e ficou dias olhando para algo em branco, e aí, de repente, surgiu aquela obra mais famosa dele. O Mondrian desenhou os olhares que ele tinha para a árvore, com luzes diferentes, com folhas, com galhos, com matrizes, e foi começando a desenhar na cabeça dele. Esquece o que está desenhado na tela. Na cabeça dele, ele foi desenhando olhares, ou seja, parâmetros diferentes da mesma árvore. Ora, o que é isso? Né? Como que eu sinto isso? Como que eu vejo isso? E isso só é feito quando a gente faz em coletivo. Quando a gente faz individual, é só o nosso sentido, os nossos sentidos. Quando a gente faz em coletivo, a gente está fazendo junto. São parâmetros diferentes. Ou seja, eu não estou colonizando diante do que eu sinto, mas eu estou no lugar de escuta, muito mais no lugar de fala. Talvez seja essa, só me deem um adendo, talvez seja essa a opção de equanimidade que a gente está procurando, principalmente nesse momento histórico da humanidade. É o lugar de escuta e não só o lugar de fala. Mas muito bem. E aí ele desenha vários, né, mais de 200 gravuras. Pois é. Agora, Rosângela, eu deixo para você explicar. Que missão difícil, Este é o quadro, esse é o quadro mais famoso do Mondrian. Tá, eu fiz de uma Aliás, forma... é um dos quadros mais caros da história da humanidade. Meu Deus. Bom, tem representados nesse slide vários retângulos delimitados por linhas pretas, sendo um vermelho maior do lado superior esquerdo, um amarelo no meio, um azul e os outros brancos. Eu não sei qual é o valor desse quadro, mas é um dos quadros mais famosos, né, da arte abstrata universal. Pois muito bem, quando você olha para um trem desse, quando você ouve um trem desse, você fala assim, meu Deus, minha filha, meu filho, porque a gente sempre considera criança menor, né? A gente sempre considera criança aquilo que é menor que a gente, né? Pois eu vou falar que eu mesmo sei fazer um trem desse daqui, ó. Um de quadrado, pintado, tá bom, pego uma régua e traço. A gente te coloca nas oficinas de arte, fica tranquila. As meninas vão adorar. E considero que isso é muito importante, porque talvez lá nessa oficina de arte, Natália, é que esteja o maior indicador de impacto. Porque depois de 200 gravuras que o Mondrian fez daquela árvore, ok? Ele fez um quadro que é carérrimo no mundo inteiro, tá certo? E um monte de quadradinho com pintadinho de amarelo, cores primárias, né? Cores primárias. Então, o que significa isso? Ele fez o processo
tá certo? De tirar o que era dado no mundo, que era uma árvore, que existe no mundo, tá certo? Mesmo que a gente não tenha acesso a ela, ele é um dado no mundo, mesmo que eu não saiba o que é nêutrons, existe no mundo, mesmo que eu não saiba que elétrons existe no mundo, tá certo? E ele codificou diante de 200 gravuras através de um quadro que você fala, pelo amor de Deus, me explica o que é isso. Pois muito bem. Eu vou falar para vocês que quando eu pego alguns projetos, eu sou avaliadora de projetos, né, nacionais e internacionais de investimento, né, socioambiental. Às vezes, quando me falam assim, meu projeto é muito bom, eu olho para aquilo e falo, olha, meu bem, meu quadro é muito bom. Eu olho para aquilo e, no caso de projetos, eu preciso o quê? Traduzir o que é aquilo. Porque tu quer muito bom? Muito bem. Que bom para você. Certo? Mas eu preciso traduzir para chegar nesse dado inicial, que na verdade é o serviço da Rosângela. Ela é muito mais tradutora de indicadores do que eu. O que eu faço é alinhar essas traduções com normatizações, legislações, com proposições e sonhos, tanto territoriais quanto universais. Então, quando a gente fala que a gente quer acabar com a miséria, a gente precisa. Eu participei de um congresso com um emissário da ONU, dos ODS. Né? ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E ele perguntou para a gente, um cara muito interessante, inclusive, perguntou para a gente o que era pobreza. Rapaz, na cabeça de todo mundo, veio um monte de coisa. Inclusive de algum pessoal de classe média achando que era pobre. Ou achando que era rico. Pior ainda, né? E aí ele falou, mas que parâmetro que vocês estão usando? Afinal de contas, que desenho que vocês estão fazendo do que existe de fato, do que existe de dado no mundo? Então, o indicador faz esse processo de decodificar. E assim, se eu posso traduzir, Rosângela, você me permite? Sim, claro. Por favor. Daniel, é a decodificação através de várias gravuras, que são os nossos olhares, os nossos cheiros, os nossos paladares, os nossos escutares, né? Os nossos sentires desse mundo, que Pascal, o matemático que eu tenho uma admiração grande por ele, Pascal fala que não existe razão, ou seja, não há razão naquilo que a gente faz se a gente não entende e decodifica esses sentidos. Só que talvez a nossa decodificação não seja inteligível para todos. Por isso que precisa de uma Rosângela. Por isso que precisa de um Daniel. E por isso que precisa de uma Carol Zanotti ou qualquer outro facilitador de indicadores. Porque a gente precisa olhar, de fato, traduzir de fato, né, o que faz sentido a um dado. Então, quando você fala que um projeto, um programa, uma ação, enfim, qualquer movimento que se faça na sociedade, né, ou até por si mesmo, né, precisa ser traduzido, o que é? Eu vou contar um trem para vocês. Eu queria ser psicanalista. Mas aí mamãe fala assim, não vale a pena, você não estuda muito. Eu falei assim, mãe, eu estudo, talvez eu não consiga frequentar muito a universidade, mas eu estudo para dedéu. É uma opinião de uma esquizofrênica, tem que ser respeitada. Né? Aliás, eu acho que todos sabem que deveria respeitar um esquizofrênico. Que é o seguinte, a nossa sabedoria faz em traduzir as interpretações do outro.
Não que a gente precise assumir elas, mas que a gente precise traduzir para que as pessoas possam entender as nossas linguagens diante do mundo. E isso é tradução de sucesso e razão da gente existir como ação, como liderança e assim vai. Deu uma travadinha, Carol, na sua última fala. É uma provocação na sociedade e uma provocação para cada um, né? Como que a gente vem traduzindo, mensurando, evidenciando. Eu não falo mais deixando claro, né? Até porque trabalho com redes de mulheres negras e elas me ensinaram bastante que não pode falar mais claro. Eu também estou aprendendo, né? Até na nossa linguagem, né? Aí busquei uma palavra que trouxesse um pouco mais a codificação da causa de cada um, né? Eu não falo mais uma pessoa... Você veja, a mamãe era identificada com deficiência mental, né? Eu falo hoje a questão da deficiência intelectual, da deficiência motora, né? Da múltipla, né? E não falo, inclusive, isso, eu falo pessoa. Antes de tudo, todos somos pessoas. E o que a gente entende de pessoa? Não etimologicamente só, que é a questão da persona, né? Mas do indivíduo que faz parte do coletivo. Olha, eu não quero complicar muito. De fato é o seguinte, indicador é traduzir de forma objetiva, né, um desejo não só individual, mas coletivo. Mas você precisa começar pelo individual. Quais são os nossos olhares diante de um dado no mundo? E a partir disso, a gente começa a construir esses olhares de forma mais ampliada. Porque uma coisa é você olhar, é conhecer, é traduzir. A outra coisa são todos juntos em Ubuntu. Ubuntu é uma palavra africana que significa todos somos juntos. Algo parecido com isso, mas estou simplificando aqui, né? Eu só sou um porque todos somos juntos. Carol, nessa perspectiva, eu tenho uma pergunta para te fazer, assim. Obviamente, a gente espera que a humanidade ela passe a ter esse reconhecimento maior, né? Que um precisa do outro, que todos somos um, que juntos somos mais fortes. E quando a gente fala agora assim de indicadores, e você vem trazendo todas essas questões de sentidos, de sentimento, né, do abstrato até do próprio objeto e dados, eu fiz um desenho aqui. A minha pergunta para você hoje seria muito voltada ao contexto que a gente está vivendo. Você acha que, de alguma forma, a gente está aprendendo a ouvir e respeitar o que as pessoas falam? Ou você acha que não, a gente passou a ouvir menos? Você acha que isso em algum momento muda a leitura para os indicadores? Percebe? Percebo, mas assim, isso é um acariciamento que você pretende que eu responda, que de fato eu não sei responder. Perguntaram para os chineses, tá certo? Um cientista político chinês que eu respeito absurdamente, um cara que eu sempre procuro ver o que ele está falando para ver se eu concordo ou não. Concordo é acordar ou não, eu vou me amarrar a ele ou não. E aí ele virou, perguntaram para o que ele estava achando, né, desse momento. Isso foi em 1900 e pouco, né? E agora de novo. Aí perguntaram o que você está achando da história da humanidade, nessas questões compactuadas e tudo. Ele falou assim, meu filho, nós estamos ainda entendendo por que foi construída a muralha da China. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente está vivendo uma situação, uma vez eu estava dando curso, eu preciso contar essas coisas. Olha, se a gente quer entender o mundo e mensurar o mundo, a gente precisa viver nesse dia a dia.
Não adianta você querer criar indicadores dentro de 4 paredes, falar, eu sou consultor de indicadores. Tem que criar indicadores lá dormindo com o pessoal na situação de rua, que é isso que eu faço. Tá certo? É dormindo em abrigo, em penitenciária, lá no barraco do atingido. É lá que você tem o melhor café do mundo. Mesmo que seja ruim para dedéu, mas você toma, ainda você fala, olha, tem uma coisa que eu sempre levo. Um bocadinho de açúcar, um bocadinho de sal, um bocadinho de café. Porque isso daí resolve o seu problema na humanidade quando você viaja. Não tem erro, né? Não tem. O antialérgico é bom também, viu? Não, você passa café, filha. Ah, Você se obrigada. bisunta de café, tá certo? Rapaz, não tem. É porque pernilongo é fêmea. Não gosta de café, não. Não é que nem bem te vi. Aí, quando você está na mata, você sabe dessas coisas. Mas, muito bem. Quem está na estrada, quem está fazendo indicadores na estrada, quem está fazendo essa tradução, né? Como Daniel, Rosângela, vocês do Instituto Alba Costa estão fazendo essa tradução, estão indicando, né? Traduzindo desejos e sonhos, ou seja, evidenciando, né? Evidenciando ações. Né? Tem que entender que assim, a gente está no momento. Quem tá vivendo essas coisas está vivendo. A gente consegue até trazer algumas perspectivas de mensuração, mas não necessariamente a gente tem a lógica de conhecimento. Eu falo que nessa vida a gente não aprende sofrendo. Sofrimento é no momento. Você está lá sofrendo, sofreu aquilo lá, não é? Determinada pessoa sofreu um acidente, não é isso? Você fala, né? Sofreu um infarto, sofreu um acidente. Ou seja, sofreu uma desgraça, certo? O que você vai levar de conhecimento disso não é no momento. Ah, nossa, eu sofri uma desgraça, agora eu já sei qual é a perspectiva do meu mundo. Não. Você terminou com seu namorado, você vai demorar muito tempo, né? Você foi demitido, você internou pessoas no Covid, depois de muito tempo, aliás, nem você, suas gerações futuras. Eu sou, por exemplo, uma cultura eurocêntrica, que eu estou entendendo agora por que eles foram os primeiros criadores de armas de fogo da Europa, família Zanotti. Né? Então, assim, a gente não aprende sofrendo. Caramba, eu podia ter feito isso. Olha lá. Né? Se eu tivesse feito esse trem aqui, não tivesse feito aquele trem lá, porque eu trabalhei 8 anos no Carandiru, na casa de detenção de voluntária, toda santa semana. Quando eu percebia que tinha algum eureka, que os gregos falam que é a pedagogia do espanto, né? Que eu uso muito nas minhas consultorias. Rapaz, olha, eu estava na Bahia fazendo uma criação de indicadores, né? Depois disso daí, eu não parei mais. A mulher falou, repare bem. Repare, antes de você parar, repare bem. Isso daqui é interessante. Isso daqui interessa. Repare bem, indicador é isso. Agora, para você reparar bem, talvez você precise de 2 questões, Natália. De você participar de processos de criação de indicadores, ou seja, de olhares, né, coletivos. E outra, repare bem, aquela flor que era amarela e vermelha, atrás da Rosângela, né, na verdade tem um fundo verde, musgo é verde bandeira. Então, quando você olha junto com o outro, facilita isso. Isso é um ponto, né, para criar indicadores. A outra coisa é, repare bem, quando você está olhando aqui, a pessoa falando, você está olhando para ela, você vai depois lembrar
do que tinha por trás dela, do que tinha como ela, de você falar, e a gente sempre olha de forma crítica, né? Ó, ela falou do jeito, ela falou para falar da covinha dela, mas nem covinha ela tem. Ela tem mais papada que covo, né? Porque a gente aprendeu a fazer. Chega a ser um A olhar gente aprendeu. agressivo, né? Não A só gente crítica, não tem um olhar agressivo. apreciativo. A Primeiro a gente gente não tem olha olhar o que não apreciativo. nos agrada para depois ver talvez seja bom, né? E a gente vira hiena. Sabe o que a hiena faz? A gente aprendeu que dá risada, né? Quando ela dá risada, é o momento do bote. É o momento que ela mata. A gente está matando. Quando a gente evidencia só coisa ruim, a gente está matando. Não é sustentável. Né? Quando a gente vê só as coisas ruins no outro, que é o fofoqueiro, né? Mas, gente, você gosta de fofoca? Eu particularmente odeio. Você sabe que eu gosto? Eu gosto Nossa, da fofoca. Eu não sei se eu gosto da fofoca. Eu acho que eu não presto atenção na fofoca. Eu não presto atenção. De verdade. Eu acho bacana esse movimento, que eu acho que é um monte de hiena junto, sabe? com Dando certeza. risadinha. Mas assim, eu não sei se eu tenho uma coisa meio mórbida, né? Mas assim, eu olho para as fofocas, até porque eu trabalho com indicadores e tem indicadores secundários que são os universais. Eu olho para a fofoca e fico falando, ela, poxa, tá lá, né? Vai comer, olha, vai ficar saciado, né? Vai continuar andando. Eu olho, repare bem, aí não é fofoca. Porque existe uma metodologia, inclusive da ONU, olha eu, da onde que eu fui tirar isso, né? Vai ter uma metodologia, inclusive dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se chama especulação. Especulação, você tá vendo aquela menina lá de mini saia? Aquela negra, aquela pretinha, aquela mulata. Será que é mulata, né? Uma mula, né? Aquela mulata de mini saia, dava um bocado, pegava, não é? Que a gente ouve por aí. Ela está de minissaia para ser estuprada. Então, quando a gente se coloca dessa forma, a gente não está olhando, a gente não está evidenciando, a gente está reproduzindo algo que às vezes nem é nosso. Né? Os indicadores fazem com que a gente retome algo que é nosso, que é da origem humana. Né? Que é de verdade ser apreciativo. Quando uma criança nasce, o que ela fica? Mexe o negócio, ela fica caçando, ela vai atrás. é uma científica. É uma científica. Né? Ela nasce já investigativa. Né? Ela quer saber, mas não é fofoca, não. Ela quer saber do movimento, da expansão. Na verdade, eu falaria movimento e expansão, não expansão e movimento. Mas, enfim, assim, você se movimenta, você move para se expandir, porque você percebe que você não pertence mais a você. Né? Eu não quero, de fato, até porque a gente está terminando o nosso tempo aqui, trazer algumas questões técnicas. Né? Quem quiser, inclusive, me procure aí e tudo mais. Mas, assim, a minha ideia de estar com vocês aqui é essa provocação. Né? A gente vive num mundo de bolha. Né? A gente deixou de ser criança. Quer ver? Faça essa experiência agora. Manda? Manda essa experiência. Olha, faça essa experiência. Se decodifiquem. Quem são vocês? Se vocês começarem a responder que vocês são de alguma cor de pele, de alguma questão de voz, de alguma questão assim. Eu pedacinho do verso do universo. Porque só vai responder
em poesia, quem tem em poema, quem tem poesia dentro de si. E todos nós temos. Ah, mas isso não serve para nada. Serve. Serve. Né? O que a gente faz com os indicadores, inclusive, de forma até mais comercial, tá? Trazendo para algo mais concreto. E aí, se vocês me permitem, eu nem gostaria de passar os outros slides, só o último, né? Mas, assim, desculpe, Rosângela, mas a prosa tá boa? Tudo bem. Eu quero comer a da broinha. Os indicadores, né, são feitos da seguinte forma. Por exemplo, doutores da alegria, né, que é levar a alegria por meio do clown para melhorar a qualidade de vida. Como é que você traduz levar a alegria? Eu levar a alegria, por exemplo, uma pessoa. Se você me trouxer uma panceta bem feitinha, minha filha, você me traz uma alegria maravilhosa. Né? Agora, se você for trazer para minha sogra, ela vai querer o quê? Uma fava bem feita. Não sei o que deu na cabeça da pessoa de gostar de fava. Tá certo? Então, alegria para um é uma coisa, para alegria para outra é outra. Você precisa o quê? Traduzir o que é para cada um esse tal de alegria. Isso é um ponto. A outra coisa é por meio do clown. O que é clown? É o palhaço, é o ridículo. Né? Por isso que eu falei que a gente não aprende sofrendo, a gente aprende. Caramba, eu podia ter pegado aquela assadeira no forno com um pano mais grosso. Pois é, podia, né? Você veja que a vida é dura mesmo, né? Uma vez eu estava tão louco para comer uma costela. Você vê que eu sou gorda mesmo. Comer uma costela. Eu estava lá e eu tinha voltado com a minha esposa, né, depois de brigar um tempo. Pois no dia que eu fui comer aquela costela, rapaz, quebrei meu dente. Muita gente pode falar, foi, né? Você parar de ser besta, né? Segue a linha certa e tudo mais. Isso foi um indicativo. Né? Ou seja, a resposta de um parâmetro diante de uma situação. Mas vamos combinar? A gente não aprende sofrendo, não. A gente aprende quando fala, rapaz, se eu deixasse mais manteiga naquela costela lá, só um bocadinho mais de manteiga, tá certo? Aquela costela. Aí você faz a melhor costela do universo um dia desses. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, assim, minha pretensão não é fazer curso aqui, meu curso leva pelo menos 80 horas nesse papo, mas assim, como que a gente pode traduzir não só as demandas, mas as potencialidades que a gente tem? Porque a gente está muito acostumado a ficar identificando onde a gente é ruim. Né? E ficar identificando quando a gente é ruim é insustentável. Eu ia citar essa questão mais prática das empresas, no investimento socioambiental, né, nos projetos, nas ações socioambientais e tudo. Existe um parâmetro português, National, Bridget Consul, o N Foundation, enfim, estou trazendo alguns parâmetros internacionais, né? Que a cada €1 que você aplica em projetos socioambientais, você gera 3,5 euros de benefícios sociais no território. Agora, é isso que é traduzir algo que é... Olha, esse papo assim, eu vou ajudar, vou dar o peixe, ensinar a pescar. Rapaz, isso daí está passado, né? É milênio passado, né? Vamos combinar que a gente é geração milênio novo. Né? Deixa o pessoal do milênio passado para trás. Dá o peixe. Você tem o peixe, rapaz. Você dá o peixe que a pessoa está morrendo de fome. Pelo amor de nosso Jesus Cristo. Buda, Shiva, quem que vocês quiserem chamar. Se você
sabe ensinar a pescar? Que bom! Aprender a ensinar a pescar, ensina a pescar. O lance é quando você joga a rede. Porque quem é filho, ou parente, ou amigo de pescador, sabe que nenhum pescador que se preze vai pescar com varinha. Vai pescar com rede. E a rede você precisa costurar antes, durante e depois. Seja quem for, organização, poder público, empresa, é só em rede. E é em rede que você mensura resultado. Ou seja, o parâmetro dessa árvore aqui não adianta ser só seu, tem que ser de todos e de todos. Né? E você precisa olhar de fato cada olharzinho que tem para isso. É para ficar encanado? É para ficar encanado, mas que seja um cano que leve água limpa. Olha, a população brasileira, 54% da população brasileira bebe cocô. 54% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Então, que a gente possa levar o nosso poço de água limpa, tá certo? Na mensuração, não só que a gente ajudou as questões de demanda, mas que a gente protagonizou as questões de potencialidade. É isso que é fazer indicadores. E que qual é a você, diferença? Carol, de fazer indicadores de tudo, e no caso assim, do foco do Instituto Olga Cos, ele é um foco voltado não só para a promoção da inclusão, né? Mas é muito daquele termo que a gente tem usado agora, acho que muitas pessoas, para não falar todas, porque a gente não tem indicativos, indicadores para afirmar, mas seria mais ou menos assim, nada sobre nós sem nós. Qual a sua visão sobre a construção de indicadores ouvindo as pessoas com deficiência? Olha, eu tenho um problema de distúrbio de linguagem, eu sou surda do ouvido direito. Né? Então, e de fato estou muito bem, assim, até porque na hora de ouvir, eu encosto um pouquinho mais na pessoa, sabe, só para... Você aprendeu com o pessoal lá da PUC, da DERGIC. Então, lido bem com esse meu distúrbio de linguagem. Mas veja, é só para a gente, né, desmistificar isso, né? A outra questão é o seguinte, somos todos porque somos, né, ouvimos todos. Olha, tem uma coisa que, assim, como eu falei, indicadores não se cria sozinho, né? São referências, são olhares de todos, juntos. É mais trabalhoso, mas dá mais sucesso e efetividade. Efetividade é sustentabilidade diante de uma causa. Primeiro é entender qual que é essa causa. Se você está falando que a causa é inclusão, eu vou falar para você que, por exemplo, a gente precisa entender muito bem o que é inclusão, né? Porque acesso a direitos é uma coisa, inclusão é outra. Aliás, acesso a direitos pode levar a processos segregativos. Ah, você é negro, você pode usar o banheiro lá do fundo. Você é mulher? Ah, você pode ter cargos nessa empresa, mas não de direção. Você é surdo? Você pode trabalhar, mas não com... Então, você sofre o processo de apartheid. Inclusão não é acesso a direitos. O que é muito bom ter acesso a direitos. Não estou falando que é ruim. É um processo. No entanto, foi o que eu te falei também, Natália, 500 anos, porque eu não querendo, né? O moço moço e a moça estão aprendendo agora, né? O que engatinhar, né? Mas, infelizmente, a gente perdeu muitos direitos ultimamente. E eu digo acesso a direitos participativos e protagonistas. E eu não estou falando de político. Estou falando de controle social, principalmente para pessoas com deficiência. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de processos inclusivos.
processos inclusivos, onde apoio unidade de educação especial ainda, eu dou consultoria para das pais do Brasil. Vocês me permitem. A maior provocação é quando é que vocês vão parar de atender pessoa com deficiência? E começar a ter uma faculdade para taxista, para metroviário. Estou falando de acessibilidade, né? Então, vocês vão ter uma formação para policial comunitário, para dentista, até para ganhar mais dinheiro. Não é para ser bonzinho. Então, é um olhar de sustentabilidade. Então, inclusão não é acesso a direitos. Isso é uma coisa que eu, durante muito tempo, e ainda vou continuar lutando na minha vida. Inclusão não é acesso a direitos. E isso é um indicador. Porque, veja, olha que importante que é o olhar diferenciado. O que é indicador? É o olhar, certo? Se o meu olhar de inclusão é acesso a direitos, eu tenho um olhar, que não é o olhar como todo, é só uma foto. Agora, se eu tenho inclusão como processo de participação equânime, inclusive como protagonista, né? E quando eu falo protagonista, não é só ficar fazendo um evento, é protagonista mesmo. E aí? E é isso, a gente tem que lutar pela nossa história. Protagonista é luta pela sua própria história. É reconhecimento da sua própria história. Para cada um de vocês, seja com deficiência, diagnosticada ou não. Porque ainda vão diagnosticar uma deficiência em mim. Eu que estudo a neurociência, assim, eu tenho um orientador que fala para mim que em algum momento da nossa vida, a gente vai estar no DSM-5, que é o Manual Estatístico de Transtorno Mental. Mas eu penso como você, assim, no sentido de que a gente tem essa visão de olhar para a pessoa e já ver o que ela não tem, né? Primeiro eu olho e vejo que ela não tem, depois eu penso, né? E o nosso trabalho com a pessoa com deficiência, ele é muito voltado assim, né? O quanto a gente aprende com as pessoas, a gente aprende no dia a dia com todo ser humano. O ser humano não é à toa que ele é ímpar, ele é único, né? E a gente fica, às vezes, tentando taxar para encontrar o pelinho no ovo, para encontrar uma barreira do porquê que essa pessoa não pode fazer parte, né? Ou porquê que a gente, em alguns lugares, eu tenho certeza você, Carol, como eu, a gente chega em algum lugar e parece que a gente não se sente pertencente àquele ambiente, né? Tem algo que nos indica que a gente não é pertencente àquele ambiente, né? Então, eu penso que o olhar que a gente deve ter com tudo é olhar que a nossa maior característica igual é a nossa diversidade. O que todos temos em comum é a nossa diversidade. Eu acredito que é a única coisa que a gente tem em comum, o quanto somos diferentes uns dos outros. E eu, quando falo de criação de indicadores e a gente fala da construção coletiva das pessoas com deficiência, eu penso nesse olhar, né? A gente precisa olhar para a pessoa e saber o que ela está precisando. E ela também precisa entender que talvez a gente também tenha dificuldade em lidar com ela, né? Porque todo mundo vai ter dificuldade em algum momento, penso eu, né? Eu, quando tiro óculos, eu não fico só cega. Eu fico cerda, surda e burra, porque eu não consigo me identificar, né? Então, quando a gente fala dessa construção de indicadores de uma forma coletiva, eu penso como você que a inclusão, ela é o que permeia a vida. E o processo, ele nunca vai ter fim. O que é inclusão? Chegamos numa inclusão. Oi? Mas tem, viu, Natália? Deixa eu te Eu falar. acredito que tem. É que assim, a gente precisa morar mais na rua. Eu topo. Sabe? Uma vez tinha uma menina que queria me paquerar, ela falou assim, o que você faz na rua? Eu falei, vamos lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que essa questão de perfeição é uma questão muito antropologicamente ligada à questão do eurocentrismo, né? A inclusão não é perfeita, né?
Aliás, o Rogério Arnes, que é filho da Zilda Arnes, da Pastoral da Criança, procurem a bibliografia do Rogério Arnes, vale a pena, e da esposa dele, é Nilmar Arnes. Ele fala o seguinte, existe uma coisa no capital financeiro, no mercado financeiro, que chama-se assets. Né? E eu trabalho muito nas minhas investigações de indicadores com assets. Quais são as potencialidades de um território, população e cultura? Né? E o que a gente vem desprezando nessa época de investimento socioambiental é justamente desprezar o que há de potencial nesse território, população e cultura, porque a gente não vê ajudar ninguém. Uhum. Senão a gente viu espelhos e a gente viu um mundo doente. Lembra da música do Legião? Uhum. E, de fato, assim, eu não vim ajudar ninguém. Né? E, inclusive, você tem muito voluntário, eu vou lá porque eles acabam me ajudando mais. Aí também, calma, não vira também louco. Tá certo? E eu falo da loucura de um modo muito respeitoso, inclusive familiar. Tá certo? Inclusive, assim, vamos respeitar o que é louco de verdade. Tá certo? Por favor, porque, né? assim, a questão do distúrbio, né? O distúrbio neurológico é uma coisa, a questão do distúrbio de postura, não é nem de caráter, postura na vida é outra coisa. Uhum. E essa questão de postura na vida é que a gente não está aqui para ajudar ninguém. O indicador vai trazer isso de forma muito referendada. É o que é objetivo. Né? Na verdade, a gente vai trazer questões de facilitação e focalização. Anotem, se vocês puderem, que isso é uma questão técnica, que é uma questão que você facilita e você focaliza processos de potencial pertencimento e protagonismo. Gente, é que aí demararia umas 80 horas só para a gente identificar isso. Mas, não, fica tranquilo. De fato, o que é? A gente olha para algumas situações, né, e a gente está acostumado com o cheiro do ralo. Né? A gente tem que olhar com um olhar apreciativo. Não é porque eu vou gostar. Eu não preciso gostar de todas as pessoas. Quem mais das antigas vai lembrar um filmezinho que é O Pequeno Dicionário Amoroso. E tem uma época, quem tiver em crise amorosa, veja, porque é bacana. Ele fala o seguinte, chega uma hora da crise lá, que eles já estão para se separar, e fala assim, eu amo você, mas eu não gosto mais de você. E, de fato, é isso. Né? O que são os parâmetros de amor? O amor, como diz o Chico Buarque, é uma essência. É um exercício que você faz para o outro. Eu tenho amor, exercício com o outro. E eu escolho que outro que eu vou exercitar. A questão da essência do parâmetro, do olhar que você tem que ter, está baseado na causa. Se eu não tenho a causa clara, e se ela não conversa com mais ninguém, eu estou fazendo para mim. Eu estou me amando, não estou amando o outro. E eu não estou nem exercitando, eu estou criando barriga. Uhum. Eu estou amando, tá, gente? Essa barriga é por outras questões. Primeiro a gente tem que se amar para um outro poder nos amar e para que a gente possa... Primeiro, a gente precisa se entender como organização. Primeiro, a gente precisa se entender como ação. Primeiro, a gente precisa entender como desejo. E aí a gente vai perceber que a gente não nasce para ajudar o outro, mas para facilitar e focalizar alguns processos. E esse facilitar e focalizar alguns processos, às vezes não significam transformações no que é a gente, de fato, mas no que é o outro, junto com o outro. Eu não quero ser muito filosófica, mas assim, o investimento socioambiental significa isso. O dinheiro que você aporta num programa, num projeto, ele precisa ressignificar a marca da empresa. Ah, mas está fazendo uma... Olha, gente, tem coisa que está muito antiga. Né? Marketing social, franquia. Gente, vamos estudar o mercado financeiro. Tá certo? A questão de investimento socioambiental não é doação. Você quer fazer doação?
valeu, faz aí porque você é gente boa, tamo junto. Ó, mano, tamo junto, tá certo? Ninguém larga Agora, a mão de ninguém. investimento socioambiental é retorno desse investimento. E esse retorno é para a marca, é para a situação, mas principalmente para a sustentabilidade do mercado. Né? O mercado precisa de parâmetros de observação, de sucesso e razão do seu investimento, porque senão ele vira um doador merreca. Eu já sentei, não posso falar aqui, mas eu sento falar aqui em segredo. Sento com as associações de bancos internacionais. Eu viro para você sabe, Natália, você sabe como que eu sou? Mas vocês param de ser babaca. Pelo menos fala direito. Pelo menos fala direito. Ah, que estamos doando. Não está doando porcaria nenhuma. Vocês têm parâmetros de observação de balanço social. E não é um balanço social para ser legal na fita. Isso pode ser uma das coisas. Mas o balanço social de responsabilidade social tem a ver com a questão da governança. Eu vou citar aqui um exemplo, que é a FSC, que é o maior, hoje, a maior organização e a organização com mais responsabilidade de governança institucional em manejo agroflorestal. E assim, é reconhecida, tem cátedra na ONU, movimenta trilhões de dólares. Então, eu não estou falando assim para ser legal, entendeu? Eu trago aqui a questão do poema porque eu tenho poesia dentro de mim. Ah, que bonito. Né? Mas, assim, existe uma coisa que assim, o mercado precisa disso. O mercado, a política pública precisa disso. Né? Então, a gente precisa... Aí, assim, aonde que está a essência aí, Natália? Talvez nessa resposta, e se você me permite, nesse fechamento. A gente precisa revisitar a nossa causa. Senão a gente parece Alice no País das Maravilhas. Conhece a história da Alice no País das Maravilhas? Conhece? Estou falando muito rápido, Felipe, perdão. Tá tudo jóia. Então tá bom. Beijinho. Alice no País das Maravilhas. Uma menina que não sabe falar o nome dela ainda, ou seja, Pedagogia da Autonomia Paulo Freire. Se autonomiar. A autonomia não é fazer coisas, seus doidos. E com todo respeito às doidices, você sabe que eu estou trazendo aqui historicamente. Sim, sabemos. Pedagogia da autonomia. Ok. A autonomia é se autonomiar. Eu sei quem eu sou. Eu me chamo pelo nome. Eu não sou um Zé Ninguém. Né? Que, aliás, é o princípio da cidadania. Mas esse daí deixa para um outro papo. A autonomia, se autonomiar. Ela não tem autonomia. Foge de casa, tá no Pedagogia Freiriana. Você não gosta de Freire? Dane-se, estou falando do Freire. Eu gosto, estou com a trilogia dele aqui. Qualquer coisa, fala do Anísio Teixeira, que é melhor ainda que o Freire, e pouco falar. Foge de casa, toma um doce, uma bala, uma droga, diminui, olha que importante, diminui de tamanho, entra numa porta, cai num buraco, lá ela aparece num mundo que é totalmente colorido. É isso daí mesmo, Felipe. Totalmente colorido, muito doido, tá certo? Onde todo mundo corre muito mais rápido que ela. Parece pandemia, né? Todo mundo corre mais rápido que ela. Ela só consegue restabelecer a autonomia quando a rainha vira para ela e fala: corte a cabeça dessas pessoas. E aí ela fala: eu não vou compactuar com essa injustiça. E isso é um indicador de alteridade. Alteridade significa você olhar para o outro.
a sua causa. Tem uma hora também que ela encontra o mestre gato e ela fala assim, oh, que bom te encontrei. Oh, estou parecendo a Alice. Oh, que bom te encontrei. Ele fala, por quê? É um sorriso de um gato. Gente. Tá bem doidona, né? Aí ela fala assim, é porque eu queria sair daqui. Né? Ele fala, mas por onde você quer ir, minha filha? Eu não sei, eu estou perdida. Aí ele vira assim, bom, então qualquer caminho é caminho. Se a gente não sabe qual é a nossa causa de fato, se a gente não tem evidência, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, cara, qualquer caminho é caminho. E aí, não é liberdade, é uma pena. É uma pena. Ou, parem de usar vale a pena, viu? Isso é coisa de prisioneiro. Libertem-se. Os indicadores libertam a gente, porque os indicadores não são criação nossas. Né? Eles têm uma causa, eles têm uma mensuração, uma evidência coletiva. E se a gente fala de inclusão, e aí voltando para a sua pergunta, Natália, inclusão, a gente tem que pensar o que é inclusão junto. Porque se não for se inclusão for só igualdade, a gente não está falando de igualdade de direitos se a gente não fala de processos equânimes. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Cauê, que ele pergunta assim, ó, quanto tempo dura o indicador social e de quanto em quanto tempo precisamos recriá-lo? Olha, tem uma metodologia técnica e prática que eu, Carol Zanotti, utilizo, tá? Eu conheço várias metodologias, principalmente a primeira, que é de 1988, que foi criada pela USAID e BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu utilizo para organizações metodologias de criação de indicadores através de 4 estágios. Estudo de caso, marco zero, marco lógico, tecnologia socioambiental. O que significa? A própria organização, junto com seus públicos envolvidos, precisa... Eu falo que eu faço psicanálise com as organizações. Tem algumas que não aguentam até o final, não. Tem que ter... Quem fez já? E olha que eu sou lacaniana, hein? Pior ainda. Porque assim, você precisa de um processo. Agora, criar indicadores é revisitar. Indicadores da causa, que são indicadores, tem 3 grandes dimensões. Efetividade, que é o diálogo com a causa. Eficiência, que é o como você desenha metodologias de ações diante dessa causa. E de efeito, que a maioria já sabe fazer, que são resultados. Né? Então, atendi tantas pessoas, fui em tantos lugares, isso daí é efeito. E foi feito ou não foi feito, bacana. Mas, assim, a gente tem que parar de ser fazedor de coisas. A gente precisa restabelecer, mostrar processos de eficiência e efetividade. Porque eu posso ter oficinas lindas, né, de arte circense com adolescentes, né, e depois de 2 dias dessas oficinas, eles serem cooptados pelo trabalho infantil nos faróis. Né? Então, entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, você pensa, até porque você nem lembrava que a sua causa era a questão do trabalho infantil. Eu faço avaliação de investidores internacionais, principalmente europeus, né? E um investidor europeu, uma vez, uns 3 anos atrás, a gente fez para o Recife, e o gestor dos programas que ele estava apoiando falou assim, que a causa era tirar a criança da rua. E o gestor desse programa, quando eu fui fazer o processo com a minha equipe de avaliação, falou, ai, Carol, tá tão ruim o nosso projeto. Eu falei, mas por quê?
Ah, mas porque a gente não tem mais criança, né? Aí eu falei, mas por causa de quê? Vocês, né? Sei lá, né? Aconteceu alguma coisa, né, no local. Ah, não, porque agora as escolas são em tempo integral aqui no bairro. Daí eu já, com a minha pressão alta, eu fiz um pouco dessa sua cara, Natália, com todos Imagino. vocês. Pressão alta. Eu fiz assim, olha, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar fogo na escola, pode sequestrar o professor, porque daí a criança volta para a rua e você continua atendendo. É a mesma coisa que você trabalhar com prevenção de câncer de mama e descobrirem processos que não são só o mamógrafo e tudo mais de prevenção, e você fala assim, bom, agora a gente precisa encontrar uma droga para ter mais câncer de mama, senão a gente vai fechar, né? É muito desgastante você viver num mundo em que você precisa provar, ao invés de provocar no mundo, transformações, transbordamentos. Eu considero que as causas, elas trazem, e esses olhares, essa mensuração, essas evidências, elas são importantíssimas, importa. Eu gosto muito da questão do sentido das palavras. O que você importa? O que você traz, o teu porto traz para dentro. Ou seja, você importa, né? Você traz para dentro de si. Como pessoa, como organização, como coletivo, como família, como queredenses. O que nos importa? E é através dos indicadores que a gente vai observar o que nos importa. Agora, o processo e o tempo disso, só para o Cauê, o tempo disso vai depender muito de como que é a maturidade da organização. Né? Mas, assim, não leva mais que 3 anos esse processo. Até porque eu tenho na minha metodologia um dia que vocês não queiram mais me ver como assessora ou consultora, mas que vocês tenham saudade. Como que é? Tem saudade e me chama para tomar um cafezinho, um chimarrão. Cadê meu chimarrão? Meu chimarrão, tá certo? O meu chamar. Fizeram até a canequinha dos clientes, né? Aí, ó. Mas é assim, que tenham saudades da gente. Quando vocês apliquem técnica. A Daniel bonitinho fazendo saudade. A gente tem a última pergunta antes do seu fechamento, que é aqui do Marcílio. Ele fala: problema da inclusão no país é a falta de continuidade? Sempre um bom projeto começa e morre muito rápido. Acho que é falta da nossa participação, Marcílio. Desculpa eu jogar para a gente, né? Mas eu estou jogando para a gente, não para a gente. A gente é não gente. A é prefixo não, gente é gente. É nós, na fita. Eu estava vendo como que o Daniel ia fazer fita. Como que ele faz fita? Vou aprender. É nós na fita. Pronto, agora eu já aprendi. Que, de fato, é a gente que faz. Existe um processo que é o seguinte, a partir da Constituição de 1988, principalmente no seu artigo 227, ele traz... É que assim, eu não estou querendo ser muito técnica aqui nesse papo, tá? Mas, assim, existem prerrogativas da normatização nacional que não existe em nenhum outro lugar do mundo. A gente tem um avanço de normatização, inclusive onde é baseado os nossos indicadores, né? Macros, né? Que é o controle social. O que é o controle social? Ele se faz dos consultivos, onde existe paridade no estabelecimento de processos de políticas públicas, tanto da sociedade civil quanto do poder público. O poder público não é governo, se vocês me permitem só acrescentar. O poder público
O que significa primeiro setor? Estado de Direito Democrático. Estado é território, população e cultura, não é governo. Então, somos nós, não é aquela pessoa que você vota. Gente, isso é extremamente demodé. Ai, nem converse comigo se for desse tipo. Tá certo? Porque assim, somos nós que cuidamos de um território, população e cultura, a partir dos nossos representantes de direito. Mas se esses representantes de direito não estão satisfazendo, precisamos ocupar os conselhos de direitos. E digo aqui, principalmente para o Instituto Algo Após, os conselhos da pessoa com deficiência, né? Que ainda, obviamente, é muito novo, né? Eu respeito isso, é muito novo, 1988, né? Mas que precisam ser efetivados. Dia 1º de janeiro de 2019, eles foram congelados. Precisamos efetivar. E assim, eu não estou falando de X, Y, Z, gente, não estou aqui fazendo propaganda de ninguém. Eu estou falando de causas, né? Eu estou falando de causas, inclusive de gente que morre por conta delas. Então, esses processos de inclusão, inclusive segundo o último decreto do Governo Executivo Nacional, eles fazem parte dessa movimentação e dessa lisura, inclusive de indicadores, né, da gente mostrar com indicadores primários e secundários, ou seja, de campo, né, no nosso dia a dia, e secundários que a gente não tem mais disponibilidade. Rapidamente, eu fiz uma pesquisa ontem sobre os CAPs que estão ligados ao SUS e os CAPs que são, ou seja, que têm dirigentes de poder público e os CAPs que têm dirigentes de organizações da sociedade civil. Foi subtraído isso do Ministério da Saúde. É muito importante não acusar, mas que a gente participe como controle social dos conselhos para trazer esses dados. Então, não coloca Deus no céu e a gente na terra. É nós tudo junto, né? Inclusive, até porque a gente tem que ter todos os sentidos em prol dessa causa. Todos nós. Porque senão a gente só vai ver uma árvore, como a Rosângela falou, sem flor, sem fruto, de um lado, de outro. E aí cria o quê? Processos não equânimes. Quando a gente junta esses indicadores todos, a gente tem um olhar ampliado, coletivo, e faz mais sentido, inclusive para os processos de inclusão. Inclusive para a gente também não cair num processo de círculo vicioso, né? Que também tende a ser uma tendência, né? A gente não pode falar que isso não existe, é uma tendência, né? Culturalmente, a gente sempre aprendeu a culpar o processo de culpa. Eu uso esse negocinho aqui, ó, chama anel de Tucum, né? Opção preferencial não é para os pobres, não, miseráveis mesmo. É gente que morre. Eu faço opção por gente que morre. Até porque quem sabe que morre, sabe que está vivo. Isso está em Morte e Vida Severina. Sabe o que eu estou falando? Você sabe que morreu? Tem uma coisa de um filósofo. Eu nunca sei, porque eu não sei se eu já fui e já voltei, né? Você sabe que morreu, então é relativo. Mas, assim, sem trazer muita filosofia para o negócio, assim, na comunidade, nos processos, na sociedade, a gente é identificado se está vivo ou se está morto. Pela certidão de nascimento, pela certidão de óbito. Né? Essas indicações nos fazem ser detentores de direito. Né? Se eu estou vivo, eu sou o detentor de direito, se eu estou morto, eu não sou mais. Né? Inclusive, deixa eu contar para você, esse negócio de dívida para a família está aumentando ainda mais. Hein? Eu estou doido para deixar as dívidas para a família.
Mas, assim, o que é importante? O que vai indicar sucesso na nossa vida? Que a gente possa construir, né, esses parâmetros junto com os outros. Né? Porque se for um sucesso para a gente mesmo, gente, olha, eu respeito ele em determinadas áreas, né? Não funciona muito, não. A vida só se dá para quem se deu. Ó, já pode falar isso hoje na paquera de hoje. Já, né? E para a gente entrar na fase de fechamento mesmo, compartilha o último slide com a gente. Tô curiosa. Então. Eu vou Gente, compartilhar tem bastante slide aqui. Eu vou pôr aqui para vocês. A gente vai disponibilizar, Carol, não só o vídeo, mas também os seus slides, né? Para a galera aí, tá? Vai ser replicado, sim, então todo mundo vai ter. Eu vou falar uma coisa. Se você me permite, Natália, eu trouxe alguns slides como carta na manga, sabe? Que eles são muito técnicos e tudo. Acho que vale mais essa provocação, esse bate-papo, né? Eu estou também em outras mídias e estou aqui para vocês também. Mas a minha ideia aqui era resgatar essa questão de indicadores, porque a gente vira fazedor de coisas. E a gente vive fazendo coisas, fugindo, e na urgência, e esquece. E é esquecido. E é esquecido. Ouvir uma estátua. É isso aí. Algum de vocês lê esse? Esse é de um professor meu, Rubem Alves, não sei se vocês conhecem. Fui aluna dele. Ranzinza, viu? Eu vou descrever, Rosângela, é um cara ranzinza. Mas que tinha uma covinha quando você provocava ele. Alguém quer ler? Rosângela? Posso ler. Por favor, então. Tá, eu vou descrever, então, a imagem, tá? Na parte superior, temos a fotografia colorida e em close de morangos bem maduros. Morangos à beira do abismo. Um homem ia feliz pela floresta quando, de repente, ouviu um urro terrível. Era um leão. Ele teve muito medo e começou a correr. O medo era muito, a floresta era fechada. Ele não viu por onde ia e caiu num precipício. No desespero, agarrou-se à raiz de uma árvore que saía da terra. Ali ficou dependurado sobre o abismo. De repente olhou para sua frente. Na parede do precipício crescia um pezinho de morango. Havia nele um moranguinho gordo e vermelho, bem ao alcance da sua mão. Fascinado por aquele convite, para aquele momento, ele colheu carinhosamente o moranguinho, esquecido de tudo mais, e o comeu. Estava delicioso. Sorriu então de que na vida houvesse morangos à beira do abismo. Rubem Alves. O Rubem é danado. O Rubem é danado. Eu estou tentando voltar aqui, deixa eu só ver se consigo. Vocês estão me vendo? Sim. Então, o Rubem Alves é um educador, né, teólogo, psicanalista também. Foi meu professor em algumas matérias na faculdade, na qual não terminei ainda, não sou graduada, mas estudei 6 anos, porque leiga mulher no Brasil precisa de 7 anos, mais licenciatura para virar teóloga. Isso é um indicador. O Rubem fala uma coisa que é muito importante nas nossas organizações para ver a maturidade na nossa gestão e desenvolvimento institucional.
A gente está muito preocupado em correr atrás das coisas. Quando cai no abismo, né? E seja abismo que for, nunca se esqueça, meu bem, e nunca perca a fome. Né? A fome que existe um moranguinho, gorduchinho, vermelhinho, gostosinho, como a Rosângela falou, à espera de você, cheirosinho, ainda silvestre, sem agrotóxico. E volte a resgatar qual é a causa. Porque se a gente for falar de indicadores, a gente precisa revisitar nossa causa. E aí, Cauê, que perguntou, talvez demore um pouco mais para que tem alguns vícios agrotóxicos em moranguinhos, e talvez para algumas que sejam mais intérpretes de outros olhares fique mais fácil. Isso vai depender, não importa. Mas nunca, nunca percam a fome. Nunca percam o esperançar de um bom moranguinho, mesmo na beira do abismo. Eu tô com fome desse moranguinho. Simbora. Com certeza. Olha, Carol, acho que você... Bom, já te conheço, já fiz seu curso. Não fiz o de 80 horas, mas estamos sempre juntos, sim. E eu queria te agradecer imensamente, assim, pelo seu conteúdo. A gente imaginou uma coisa bem técnica e você trouxe algo técnico numa leveza, assim. E eu acho que isso ajudou numa compreensão, né? Porque, graças a Deus, a gente vai ter dúvida sempre. E que bom que temos pessoas como você para compartilhar, para trocar. Acredito que as suas experiências de vida, assim, enriquecem muito, de uma forma que a gente compreenda muito mais, né? Eu te admiro muito, a profissional que você é, e em nome do Instituto, assim, muito obrigada mesmo. Agradecer imensamente a equipe aí, em peso, que esteve com a gente aí. É uma galera, assim, o que faz o Instituto, as ações do Instituto, não é a gente que está lá cuidando de questões burocráticas ou cuidando para não faltar as coisas. A questão é essa equipe maravilhosa que a gente tem, assim, que são eles que estão lá na ponta, são eles que estão de fato com as pessoas, são eles que diariamente, antes da pandemia, né, acordavam cedo, atravessavam a cidade e se viravam com o que tinha e ficava mais tempo na oficina. Eles é quem fazem o Instituto ser quem é, né? Então, assim, sempre vou agradecer, elogiar, parabenizar e dizer que com certeza você agregou muito para conhecimento para eles, porque quando a gente pensa que a gente está perdendo a noção, putz, perdi a causa, esqueci, não sei o que, você vem e colabora e consegue fazer com que eles entendam a importância do trabalho, para que a gente não perca a essência, para que a gente nunca perca assim o quem eu sou, o que eu quero, para onde eu quero ir, como eu quero ir, né? Então acredito que você conseguiu trazer isso de uma forma muito gostosa assim de ouvir, né? Queria muito agradecer a Rosângela pela audiodescrição, assim, né? E os meninos, o Dani e o Felipe, porque eu acho que, de fato, a gente que está aqui olhando, a gente conduz e fica preocupado se está atingindo o objetivo, se não está, e a gente vê a participação e a WhatsApp tocando, todas essas coisas assim. Mas comentários como o que o pessoal fez, assim, que nunca nos falte a fome, e gratidão, acho que fica como legado, assim, eu acho que você trouxe um legado, né? Não que não temos, mas você colocou o seu legado, assim. Tá aí o seu contato, tá aí o seu nome, quem você é. Galera, peguem o contato. Carol é uma pessoa super do bem, tá? Sempre atende a gente, assim. Tem dúvidas. Ela faz assim, mas ela atende mesmo, né? Então, fica aí a nossa gratidão a você e a todos que participaram mesmo. A gente sabe que é difícil a gente levar até certo horário, mas foi um papo muito gostoso e muito enriquecedor. Então, assim, em nome do Instituto, eu te agradeço mesmo. Tá mudo? Oi, eu que agradeço, queria convidar o Instituto para o Despretensão, ainda esse ano. É uma live que eu faço todas as quartas-feiras. Natalinha, Oi. está convocada
Daniel, querido, Deus, assim, o universo que traga todos os versos na sua mão e nos seus gestos, tá certo? A Rosângela, que é o nome da mamãe. Eu estou até emocionada de lembrar. Que mamãe te abençoe, Rosângela. E assim, a todos vocês do Olga Costa, a todos que nos ouviram aqui, gostaria de dar uma beijoca em cada um. Meu beijinho é bom mesmo, viu? Não é aquele muito molhado, não, de tia. É um beijinho gostoso. E olha, não esperançar de paz e bem. Não que a gente seja gente do bem, não. É que a gente esperança. E esperançar não é esperar acontecer, é fazer acontecer agora, é participando em cada dia. E se hoje eu estou aqui, porque eu acredito que a Olga Costa, ela é um processo de expansão e movimentação de se fazer acontecer agora já. Porque se cair um meteoro, pelo menos eu falei isso. Pronto, falei. Não fala. É um indicador, é um indicativo de sucesso. Com certeza. Paz e bem a todos vocês. Rosângela, quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer, só tenho a agradecer, parabenizar o Instituto Olga Costa, agradecer a você, Natália, parabenizar a Carol, agradecer, dizer que foi um prazer imenso. Eu não conhecia a Carol, mas eu fiquei muito feliz de poder ter a honra de fazer audiodescrição. E conte comigo para o que precisar. E foi um aprendizado imenso, uma troca maravilhosa, foi extremamente enriquecedor. Eu agradeço de novo todo mundo. Para você que não conhece o Instituto Olga Costa, entra lá no site www.institutoolgacos.org.br, conheça as nossas oficinas, faça uma doação e venha nos visitar. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, grande pessoal. abraço. Muito obrigada. Beijoca da Gu. Beijo, até mais.